Bom dia, bom dia. Graças a Deus, graça e paz na minha vida, na sua vida. E podemos dizer, Ebenezer, nesta manhã, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a misericórdia do Senhor que renova-se a cada manhã, ela renovou-se na minha vida e na sua vida. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus, Deus glorioso. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado porque em nome de Jesus nós nos chegamos até ao Senhor. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Deus, pelo ar que nós temos para respirar. Obrigado pela água para beber. Obrigado pela comida na mesa. Obrigado por vivermos em família e por termos uma família. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que congregam na mesma congregação cristã que eu faço parte. Coloque tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Repreende do nosso meio, ó Deus, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, espírito de confusão, espírito de miséria, espírito de inveja, espírito de vício, espírito de prostituição. E que teu Espírito Santo tome verdadeiramente o lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Coloca este dia, ó Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E continuando o nosso tema sobre família, eu quero falar sobre construindo alicerces sólidos na família. O texto que eu quero usar nessa manhã está ali em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o 27, traz palavras para nós ali interessantíssimas. E diz assim o texto, Mateus 7, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e vieram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Esse trecho do Sermão da Montanha, aqui, ministrada pelo próprio Jesus, destaca a importância da obediência aos ensinamentos de Jesus, que são fundamentos para uma vida estável e resiliente. A analogia da construção de uma casa sobre a rocha ou a areia serve como uma metáfora para a vida construída sobre princípios sólidos. A nossa vida precisa ser construída sobre princípios sólidos. E aqui ele faz uma comparação com uma vida construída sem base nas palavras de Deus. Em que você tem construído suas convicções? A tua vida. Jesus apresenta dois tipos de pessoas. O prudente que ouve e aplica seus ensinamentos, e o insensato que ouve, mas não aplica. A chuva, os rios e os ventos também aqui são metáforas para as adversidades da vida. A casa construída sobre a rocha resiste às tempestades, enquanto a casa na areia cai diante delas. A rocha simboliza a firmeza e a confiabilidade dos ensinamentos de Jesus, enquanto a areia representa uma base instável e transitória, como as filosofias mundanas ou
o simples conhecimento sem uma atitude, sem uma ação. A durabilidade da casa é diferentemente proporcional à sua fundação. E assim como a estabilidade da vida de uma pessoa ou família depende da sua fundação espiritual. Então eu acho interessante essa colocação que Jesus faz sobre a casa. E sobre isso eu trouxe alguns pontos para nós falarmos. O primeiro tópico é a sabedoria de construir sobre a rocha. Então, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, ali nos fala com muita propriedade sobre compreender a fundação sólida. A fundação sólida é Cristo e seus ensinamentos, e sobre os quais a vida familiar deve ser construída para garantir estabilidade e segurança. Tiago, no seu capítulo 1 do seu livro, no versículo 22, nos ensina sobre a prática da palavra de Deus. Não basta ouvir a palavra. A família deve viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, praticando eles no dia a dia, no seu cotidiano. Não sei se você observou, mas na minha oração diária aqui no devocional, eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas mãos do Criador. Depois eu coloco meus parentes, meus amigos, sabe? Porque a minha família ela deve estar com a vida alicerçada e pautada na palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 3, nos ensina sobre resistir às adversidades. As famílias que constroem sobre a rocha têm a força para resistir às adversidades, permanecendo firmes quando as tempestades da vida atingem. E elas vêm. As tempestades aparecem. De vez em quando elas se levantam e vêm com grande força. Eu gosto também do que está escrito lá em Provérbios 14, versículo 8, que fala sobre a prudência na tomada de decisões. As decisões devem ser tomadas com base na sabedoria divina, considerando não apenas o presente, mas também os efeitos futuros na estrutura familiar. Tem pessoas que tomam decisões que afetam sua família em meio aos amigos. Tem pessoas que tomam decisões que afetam a sua família e tomam decisões sozinhas. Decisões que afetam a família devem ser tomadas em família, com a família. Eu e a minha esposa, nós sempre estamos trocando figurinha. De vez em quando eu gosto quando ela diz assim, eu te avisei, eu te disse. Eu também de vez em quando falo para ela, né? Mas estamos sempre num diálogo, falando do que nós podemos fazer ou não podemos fazer. Ah, vamos fazer uma obra. Eu pago a mão de obra e você paga o material. Vamos lá, vamos embora. E a gente vai fazendo assim porque nós temos que ter prudência na tomada de decisões. Então, tomar uma decisão que afete a família, essa tomada de decisão tem que ser a família que toma a decisão junto. Os cônjuges. Outro ponto que eu quero tratar aqui são os perigos de construir sobre areia. E em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, fala sobre a ilusão da segurança, olha só. Uma vida sem os princípios bíblicos pode parecer estável, mas como uma casa na areia, ela é vulnerável e suscetível ao colapso quando vier a pressão. Então, a pressão da vida deste mundo constantemente está diante de nós. Então nós precisamos estar firmes para não termos uma segurança ilusória. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, é um versículo que eu gosto muito, fala sobre os efeitos das más escolhas. Más escolhas podem levar a um fundamento fraco, e as consequências dessas escolhas muitas das vezes se revelam sob a forma de crise familiar. Como que nós vamos comparar mais escolhas e uma casa construída na areia?
é o material que você usa na construção. Às vezes você quer economizar num cimento, na areia, sabe? Então os efeitos das más escolhas podem fragmentar a estrutura familiar. Então até no momento de fazermos escolha, precisamos fazer escolhas sólidas. No Salmo capítulo 1, versículo 3, fala sobre inconstâncias e quedas. Então a inconstância nos princípios e valores leva a uma vida instável, ou seja, o que pode resultar em queda moral, emocional e espiritual. O que é isso, inconstância? São aquelas pessoas que traçam planos e nunca chegam até o final. Ficam sempre planejando. Esse plano não deu certo, vou fazer outro. É inconstância. Tem pessoas que fazem planos a vida toda e não conseguem objetividade em nenhuma delas, porque não tem objetivos próprios. Eu gosto também no Salmo 139, versículo 23 e 24, que nos ensina a reconhecer e corrigir fundações frágeis. É essencial para a família reconhecer onde a fundação é frágil e buscar a Deus para reformar e fortalecer essas áreas. É a mesma coisa de você querer fazer uma casa com 3 andares e a sapata, onde você vai cavar para colocar estrutura metálica ali, para encher de concreto, você rasa. Você tem que fazer o cálculo de profundidade, de largura, para poder colocar a ferragem e o concreto para dar estrutura para a construção da casa. Então nós precisamos, como família, reconhecer e corrigir as fundações. Onde é que está a fraqueza da nossa família? Vamos corrigir ali e fortalecer. Se é profundidade, largura, comprimento ou altura, vamos corrigir ali. E o terceiro ponto é construir ou construindo e mantendo o lar familiar. Em Provérbios 22, versículo 6, fala sobre a educação cristã para as crianças. Ou seja, o ensino consistente dos valores e princípios cristãos ensinado às crianças estabelece um padrão de integridade e fé para toda a vida, sabe? Então, a educação cristã é fundamental, porque são os filhos ali que vão refletir os valores dos pais, o caráter. Quem molda o caráter e a personalidade são os pais. Então nós precisamos saber isso aí para construir e manter o lar familiar. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, nos fala com muita propriedade sobre união e apoio mútuo. O que significa isso? O suporte mútuo em tempos difíceis ajuda a reforçar os alicerces familiares e a superar desafios juntos. Entenderam? Então, como eu já falei aqui, eu não gosto de falar da família de ninguém, mas da minha família. Quando eu estive hospitalizado por um bom tempo, e a minha esposa ali todos os dias, de vez em quando nós falamos aqui, comentamos ainda esse fato, porque ela é professora, e ela dava aula em Balneário de Pissarras, largava 17h30, minha cunhada estava comigo no hospital, e ela pegava o carro e ia lá para Blumenau, enfrentando o trânsito, estacionamento, aquela coisa toda, mas estava ali. Isso chama-se união e apoio mútuo. Então estava ali a família no seu propósito, num projeto. Qual era o propósito? O propósito, tá junto. O projeto era restabelecer a minha vida para dar continuidade ao processo da família. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, fala sobre comunicação e oração. Meu Deus, que assunto legal. Então uma comunicação aberta e a oração em família cria um ambiente de confiança e dependência de Deus. E assim fortalece a unidade familiar. Como eu já falei para vocês aqui, no momento da oração em que está eu, meu esposo, Bruno ali, ou o João Luiz quando está junto com a gente também, eles revezam na oração. E quando o Bruno está sozinho, na refeição, é ele que lê a Bíblia e é ele que ora para abençoar os pais,
para fortalecer a unidade familiar. Né? Então, comunicação e oração é essencial. E o último assunto aqui é João, capítulo 13, versículo 14 e 15. Fala sobre serviço e altruísmo. O serviço altruísta, ensinado por Jesus, atua como um adesivo que mantém os membros da família unidos e focados em ajudar uns aos outros. O crescimento familiar depende de cada membro da família. Simples assim. Então eu quero concluir aqui dizendo que a mensagem de Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 ao 27, lá no Sermão do Monte, ressoa profundamente no contexto familiar. Ele mergulha ali, no profundo. As famílias, elas são chamadas a construir seus lares sobre os alicerces firmes da fé e da obediência a Deus. E com isso garantindo que quando vierem as tempestades da vida, elas possam resistir. E como pais, mães, filhos e filhas, somos todos construtores e habitantes de nossa morada familiar. Somos responsáveis por reforçar as paredes com a verdade, o amor e a sabedoria que vem de Deus. A estrutura familiar depende de cada membro. A estrutura familiar depende do esforço de cada membro em prol de um bem comum, que é um lar abençoado e alicerçado. Amém? Então que Deus os abençoe, os guarde e os livre de todos os males. Amém.